Antes de ir para a lista 3 de exercícios, vamos falar de repetições dentro de repetições. Aqui eu quero mostrar todas as 10 tabuadas, tabuada do 1 até a tabuada do 10. Vou ter uma variável que eu chamei de t, de tabuada, e esse t vai variar de 1 até 10. Eu vou imprimir tabuada daquele número, depois vou começar um outro contador, n. Esse n vai de 1 até 10. Aí eu vou fazer cada uma das partes daquela tabuada. Tabuada do 1, tabuada do 2 e cada uma das multiplicações. Esse while aqui de dentro, vocês podem reparar que ele está um totozinho a mais à direita. No final, eu tenho um print sem nada só para pular de linha. Se eu executar isso aqui, ele vai imprimir todas as tabuadas. Ok? Aqui eu estou imprimindo o T de tabuada e o N, o contador de cada uma das partes, e o T vezes o N, que é isso aqui que sai, ok? Vamos abrir a lista 3. Lista 3, exercícios. Python para zumbis, naquele diretório, lembra que eu passei para vocês, né? A lista 3 é uma lista muito difícil para quem nunca programou. Então, se vocês tiverem dificuldade, vocês são pessoas normais. É absolutamente normal ter dificuldade com repetições para quem é iniciante. Primeiro exercício, faça um programa que peça uma nota entre 0 e 10. Mostre uma mensagem caso o valor seja inválido e continue pedindo até que o usuário informe um valor válido. Então vamos pensar, eu tenho uma repetição aqui, porque se o usuário colocar uma nota do tipo -3, um tipo 11, você tem que mostrar uma mensagem e pedir um valor de novo. Então algumas vezes a gente tem que pensar ao contrário. Se eu quero uma nota entre 0 e 10, eu preciso fazer um while enquanto a nota não estiver entre 0 e 10. Então, aqui na minha repetição, vou ter que fazer um while, nota menor do que 0, or nota maior do que 10, que são as notas inválidas, ok? Então, às vezes, a gente tem que pensar ao contrário. Segundo exercício, faça um programa que leia o nome de usuário e sua senha, e não aceite a senha igual ao nome do usuário, mostrando uma mensagem. Então, enquanto, a mesma coisa. Aqui o resto do código vocês fazem depois, né? While usuário igual a senha, aí vocês vão fazer a repetição, né? Supondo que a população de um país A seja da ordem de 80 mil habitantes e o país B, 200 mil, sendo que a taxa de crescimento da população A é maior do que a taxa de crescimento da B, vocês vão fazer um programa que calcule o número de anos necessários para que a população do país A ultrapasse ou iguale a população do país B. Muito importante esse exercício aqui e difícil. Vocês vão começar A com 80 mil. Lembra que não tem um pontinho, né? B igual a 200 mil. E aí vocês vão fazer um contador de anos que começa com 0. Vocês têm que fazer while A menor do que B, certo? E aqui vocês vão fazer uma repetição aqui dentro. Vocês vão ter que aumentar, como se fosse um cálculo de juros compostos, a população de A. Então, a porcentagem de crescimento de A é 3%. Então, é 3 dividido por 100, 0,03, certo? E de B é 1,5%, dividido por 100 dá 0,0015. Lembrando que isso é acumulativo. No ano seguinte, você vai precisar pegar a população com o aumento. Então, não esqueçam de vocês fazerem A igual a A mais o aumento. Sempre tem que ser acumulativo, ok? Sequência de Fibonacci é a seguinte: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. A sequência de Fibonacci é uma sequência que depois vocês podem procurar no YouTube, Nature
by numbers, para ver como é bonito a sequência de Fibonacci, né? Bom, o 1 e o 1 são os dois primeiros, como se fosse uma ilha que tivesse um coelho macho e um coelho fêmea. Depois de um tempo, você tem a soma dos dois anteriores, que é 2. Depois, a soma dos dois anteriores, que é 3. Depois, 5. Depois, 8. Depois, 13. E assim por diante. Se eu digitar, por exemplo, no número lido 1, você tem que devolver 1. 2 tem que devolver 1. 3 tem que devolver 2. 4 tem que devolver 3. E assim por diante. Uma coisa muito importante para a resolução desse exercício, que facilita demais, é uma coisa chamada atribuição múltipla. Em Python, existe a possibilidade de você, se o A é igual a 3 e o B é igual a 4, se eu quiser trocar o A com B, eu posso fazer A, B é igual a B, A. Aí o A fica com 4 e o B fica com 3. A atribuição múltipla é muito prática porque você não precisa guardar os valores anteriores para não perder. Na sequência de Fibonacci, você vai ter A e B começando com 1 e 1, que são os dois primeiros. Depois, você vai ter uma repetição onde o A vai receber o valor de B e o B, o segundo, vai receber o valor da soma. Então, isso aqui vai para 1, isso aqui vai para 2, você repete. Você vê que o A foi para 2 e o B foi para 3. Você repete, o A foi para 3 e o B foi para 5. Então, isso aqui é uma coisa muito interessante em relação à sequência de Fibonacci. Quantas vezes você vai repetir? Lembrando que os dois primeiros são valores fixos, 1 e 1. Então, a gente vai repetir n menos 2 vezes, sendo que n é o valor que você colocou, ok? Essa é a minha dica. Último exercício, o algoritmo de Euclides. O algoritmo de Euclides é um dos primeiros algoritmos para calcular o máximo divisor comum. Ele funciona da seguinte forma. Eu tenho um valor de A, um valor de B, eu vou calcular o resto da divisão de A por B. Então faz de conta que eu tenho um rolo de arame de 15 metros e um rolo de arame de 21 metros. Vou colocar primeiro aqui o maior aqui, depois eu vou dizer que é a mesma coisa, né? Qual o resto da divisão de 21 por 15? É 6. O A vai receber o valor de B, que é 15. E o B vai receber o resto da divisão, que é 6. Calculo de novo. Qual que é o resto da divisão? É 3. O B vai no lugar do A e o resto da divisão vai no lugar do B. Qual o resto da divisão? É 0. Se eu quiser calcular o maior pedaço de arame comum aos dois rolos, vocês vão reparar que é 3. 3 é o maior pedaço inteiro que eu posso cortar dos dois rolos de arame de 21 metros e de 15 metros. Esse é o algoritmo de Euclides, assim que funciona. Como é que a gente vai fazer para poder resolver esse exercício? É uma atribuição múltipla. A recebe o valor de B e B recebe o valor de resto da divisão de A por B. Quantas vezes você vai repetir isso aqui? Enquanto while a porcentagem B é diferente de 0. Ok? Essas são as dicas. Tentem fazer com muito cuidado e eu já posto o vídeo da resolução e os códigos também. Mas tenta e lembra que são exercícios particularmente difíceis. Se vocês tiverem dificuldade, não tem problema, vocês são pessoas normais.